Ele vai poder se apresentar melhor do que eu o apresentaria. Então, Emílio, a palavra está com você. Boa noite, eu sou Emílio Moreira, tenho 50 anos, um pouco estranho falar isso, meio século. Feliz que vocês estejam aqui. Eu coloquei um perfume bem gostoso, que eu gosto muito, para estar aqui com vocês. Falei, vou me perfumar, porque eu vou encontrar pessoas bem legais. Hoje é dia do abraço, né? Então eu queria que vocês se sentissem abraçados da forma que eu gosto de abraçar, que é encostar mesmo na pessoa, apertar a pessoa e sentir ela por alguns segundos. Então se sintam abraçados. Vamos ter uma conversa bem legal aí. Bacana. Você quer falar um pouquinho? Acho que seria legal você falar um pouquinho sobre, assim, rápido, sobre a sua trajetória, de repente, como é que você chegou neste mundo de Deus? Bom, eu sou um garoto do interior que não tem ninguém na família, não tem nenhum ator na família. Eu não tinha, até os 14 anos, eu nunca tinha visto teatro na vida, porque eu morava numa cidade que não tinha teatro. Eu morava numa cidade chamada Jales, bem no interior do estado de São Paulo. E eu achava até então que eu iria ser padre, porque eu gostava muito de comentar a missa. Não sei se tem algum católico aqui, que comentar a missa é aquela pessoa que lê missa, né? O padre reza a missa e você vai lendo as coisas e fica num palcozinho lá. E eu gostava tanto, comecei a fazer isso, sei lá, com 8, 9 anos de idade. E às vezes a igreja me chamava para fazer duas missas, a missa da manhã, que era a missa das crianças, e a missa dos adultos à noite. E eu gostava até mais dos adultos, porque depois vinha todo mundo falar comigo: nossa, que lindo você, desse tamanho. E eu achava que eu queria ser padre por causa disso. Aí um dia, eu cheguei até a falar com o padre. Aí um dia eu entendi que não era isso que eu gostava. O que eu gostava era do palco, era de estar naquele lugar, na frente das pessoas. Aquele era o meu teatro. E aí, eu mudou a minha perspectiva. Eu falei, opa, eu preciso entender melhor o que é isso. Coincidiu com o fato dos meus pais mudarem de cidade, mudaram para uma cidade maior, chamada Bauru, eles moram lá até hoje, e lá eu comecei a fazer teatro. Comecei a fazer teatro e aos 17 anos o professor de teatro da Secretaria de Cultura foi demitido e me contrataram para ser a pessoa que cuidava da parte de teatro da Secretaria de Bauru. E eu fiquei lá uns anos trabalhando com teatro, aprendi bastante, dava aula, tinha a mesma idade, às vezes tinha gente mais velha que eu nas minhas turmas, né? E aí sabia que eu queria ser ator e queria fazer faculdade de teatro, queria fazer Unicamp. Não tinha condição de sair de Bauru para poder estudar teatro, fui fazer, então fiz faculdade de geografia dos 17 aos 22 anos, me formei em geografia com um único objetivo: quando eu morasse em Campinas, eu daria aula de geografia para fazer artes cênicas. Terminei geografia, prestei as cênicas na Unicamp, passei e fui para a Unicamp. Cheguei num domingo à noite, não dormi aquela noite de ansiedade, levantei muito cedo, fui para o caminho da Unicamp a pé. No caminho encontrei uma escola, entrei na escola e falei, olha, eu passei na Unicamp, vou fazer artes cênicas, vou ficar aqui 4 anos e eu sou professor de geografia. Você tem alguma aula para dar? Falei para a diretora, tinha 23 anos. Ela falou para mim assim, eu tenho todas as aulas, você pode entrar na sala de aula agora e dar as aulas de hoje, de manhã? E aí dei aula de geografia durante 4 anos, enquanto eu fazia meu curso de artes cênicas na Unicamp. Nunca mais dei aula de geografia. Então, acabou a geografia, vamos falar de teatro. E aí, me formei na Unicamp, eu sou libriano, então eu sou muito focado nos meus objetivos. Me formei num dia na Unicamp, no outro dia arrumei minha mala e vim morar em São Paulo. E nunca mais saí de São Paulo, e aí de lá para cá tenho feito teatro e num determinado momento da minha vida comecei a fazer cinema e televisão. E aí nós vamos falar sobre isso. Muito bem. Então, só para explicar para vocês um pouquinho como é que vai ser a dinâmica, agora que eu estou um pouco mais tranquila, quando vocês acharem que eu não estou prestando atenção é porque eu estou colocando gente para dentro da sala, mas eu estou prestando atenção. A gente vai fazer o seguinte, eu tenho algumas perguntas iniciais que eu vou fazer para o Emílio, mas a prioridade de perguntas é de vocês. Então, se vocês tiverem questões, vocês podem ir mandando e no chat.
e mandem conforme essas questões vierem, porque às vezes o pessoal deixa para mandar no final e não dá tempo de responder todo mundo, tá? A gente vai fazer 1 hora de conversa, então começamos 8h10, vamos acabar estourando 9h10. Emílio, me fala uma coisa, então o nosso assunto hoje é atuação para TV, e você começou com teatro, um cara de teatro, como é que foi essa transição do teatro para a TV? Foi uma transição pensada e com os passos lentos. Eu não fui de uma vez, não. Eu percebi que eu precisava entender um pouco a linguagem da câmera, porque é uma linguagem diferente que eu não conhecia. E aí eu comecei a fazer curtas. Hoje em dia é muito fácil você fazer um curto universitário, né? Tem gente de vários lugares aqui do Brasil, estou vendo aqui a Roberta de Mossoró, vários lugares. É, cada estado, cada cidade deve ter uma escola de cinema, tem alguém fazendo um curta. Então, eu fui atrás dessas pessoas e falei, olha, se tiver um curta, um personagem da minha idade, eu quero fazer. E aí eu fiz mais de 20 curtas. Alguns curtas só serviram para isso, só serviram para experimentar, para eu me experimentar frente à câmera e para o diretor, para quem estava fazendo, passar, terminar o projeto e era engavetado. Outros deram muito certo, foram para festivais e tiveram uma vida, estão aí, é possível achar na internet. Então eu comecei a me experimentar nessa linguagem de curta, por quê? É onde você pode errar. Você pode errar à vontade, porque não tem tanta visibilidade, né? Pode dar certo, pode não dar. Depois, aí eu comecei a fazer algumas participações em cinema, em televisão, em série, até começar a aparecer alguns outros personagens mais consistentes. Então, eu fui cada passo. Claro que isso gera muita ansiedade, mas são importantes passar por todos esses passos, né? Importante a gente começar a entender essa linguagem e com alguma possibilidade de erro. Legal. E também essa questão de que dificilmente são raros os casos em que a pessoa pula do teatro já para fazer novela, enfim, e um grande papel. Isso é muito raro. Realmente a nossa carreira ela é uma construção o tempo inteiro, né? É raro mesmo. Não é raro quando a pessoa tem uma beleza absurda, né? Uhum. Então é uma grande aposta da televisão. Aí a gente vê, né? A gente vê muita gente sendo lançada como uma aposta que a televisão está fazendo naquela pessoa. Você tem grandes Uhum. atores hoje que começaram assim e que se tornaram grandes atores porque tiveram a possibilidade de praticar. Mas se você olhar, o primeiro trabalho era muito ruim, Uhum. mas era uma aposta. Então a televisão está disponível a bancar essa construção no ar. Uhum. Ou quando é um personagem muito específico, né? Eu preciso, sei lá, eu preciso de uma atriz anã, como a gente viu recentemente, ou eu preciso de um ator com uma habilidade muito específica. Então aí também a TV banca a não experiência. Uhum. E me fala uma coisa, com relação especificamente ao audiovisual, a gente falando de TV, né, novela, série, quais que você acha que são os principais desafios para um ator nesse meio? São muitos os desafios, né? É, o primeiro desafio é você entrar na linguagem e aprender a fazer a linguagem fazendo. Uhum. E aí, se você está numa produção profissional, você tem que render e dar conta do que está acontecendo. Então, o primeiro aspecto é quando você entra num set. Esse set vai ter, se for no cinema, 50, 60, 80 pessoas ali, naquele momento, esperando você fazer a cena. Todo mundo, figurinista, iluminador, câmera, cabeleireiros, direção, toda a produção está ali, parada. O momento de gravar é o teu momento. Se for na televisão, pode ter até 200 pessoas esperando que aquele momento teu da cena aconteça e aconteça bem. Então, o primeiro desafio, como eu lido com isso? Como eu lido com a pressão de que agora a bola é toda minha e toda do outro ator. E não tem tempo, né? Não tem tempo de errar.
Não tem tempo das coisas de não dar certo, de ter insegurança. Eu tenho que dar conta. Uhum. Então, esse é o principal desafio, eu acho que é como eu respiro. Como eu respiro para que o meu melhor potencial, para que eu esteja inteiro e para que eu não seja só um robô dando um texto, mas eu seja um, um organismo vivo que tem emoções e que quando alguém assistir o resultado do meu trabalho lá na frente, fala, nossa, que cena linda, ou olha esse personagem acontecendo, né? É isso, eu tenho que estar muito relaxado e muito seguro do que eu estou fazendo ali naquele momento. Isso é a prática também, né, Emílio? Eu acho que o teatro acaba dando uma boa base, porque tudo isso que você disse tem muito a ver com a presença, né? A presença do ator, que é justamente aquele negócio de você estar no aqui e agora, essa consciência do aqui e agora, né? É, Isso ajuda bastante também nessa questão, né? sim, a presença ela tem a ver com a sua segurança, né? Com o quanto você se sente seguro para fazer aquilo e, principalmente, o quanto você tem alegria de fazer aquilo. Você tem que estar feliz. E não significa que eu tenho que imprimir felicidade, porque às vezes a cena não pede para imprimir felicidade, mas Aham. dentro de mim, eu tenho que estar pulsando de alegria, de dizer: ai, que bom que eu estou aqui, eu quero estar aqui, esse é o lugar que eu quero estar. E isso isso é o meu melhor, isso transparece. E o terceiro ponto é, eu preciso saber qual é a minha identidade, né? Uhum. Como é que as pessoas me veem? Como é que elas me enxergam? Né? Qual é o meu melhor potencial? Aonde eu sou, aonde eu sou o melhor instrumento de mim? Aonde é mais afinado em mim? Porque tem coisa, se me pedirem para fazer, eu não vou fazer. Ou eu só vou fazer se eu tiver uma preparação muito grande. Uma vez me pediram para fazer um teste para fazer um pagodeiro. Eu não dou conta de fazer de um dia para o outro, porque não é esse o meu universo. O meu universo, meu repertório de personagens é outro universo. Então eu falei, olha, não dá, não é para Uhum. mim. Para Isso eu fazer, ah, tem muito a ver também com essa questão justamente do autoconhecimento do ator, né? Porque às vezes no desespero a pessoa pega, né? e Uma aí, coisa sim, que não é para ela. e aí pode se queimar. Isso é muito importante, Andréia. Que bom que você está tocando nesse assunto. É muito importante. Não tem hora que a gente precisa dizer não. Olha, não Uhum. posso. Não é para mim. Não faz parte da minha tessitura. Né? Eu não tenho esse temperamento. Ou eu não tenho esse temperamento para entregar de pronto. Eu teria que passar por uma preparação. Vai ter preparação? Quanto tempo a gente vai se preparar para isso? A pessoa talvez fale, não vai ter. Aí, melhor não fazer, porque se você fizer mal, talvez você não faça um outro. Sim, exatamente. E me fala uma coisa, eu acho que seria legal a gente abordar algumas questões bem próprias da atuação, né? Então, de repente, você contar para a gente um pouco sobre como que é o teu processo de estudo quando você pega um novo personagem e isso tem a ver com na televisão especificamente. Como é que você vai do estudo preliminar até a construção desse personagem no decorrer do tempo? Como é que você costuma fazer? Olha, normalmente a construção da personagem numa dramaturgia aberta de televisão, quando eu falo dramaturgia aberta, eu estou falando novela, porque série você tem a possibilidade, principalmente essas séries que são feitas para o streaming, né? Uhum, Globoplay, Netflix, Amazon, você consegue ler todos os capítulos e aí você consegue fazer a trajetória da personagem. Mas numa obra aberta, você está fazendo uma novela, você vai fazer um personagem que vai participar de alguns capítulos da novela. A única coisa que você tem para trabalhar é o que está escrito, é o uhum, texto. Esqueça a vida regressa, da onde ele vem, tudo que a gente faz no teatro, porque você não tem isso. Então, o que você tem? O que está escrito e o que está acontecendo. Então, o primeiro estudo é quem é essa pessoa nesta situação. Então, tá. é um médico? Ele é médico? Ele é casado? Ele não é? O que ele está dizendo? Para quem ele está dizendo? Então,
E da onde ele veio na cena anterior e para onde ele vai na cena posterior. E, principalmente, qual é o objetivo daquela cena? Para que a cena existe? Aham. Ela deve ter alguma importância. Ela existe para dar tal informação. Então, eu construo o que eu tenho que fazer naquela cena para que a informação que eu tenho que dar ela seja o mais claro possível. Então a gente tem uma construção mais focada no presente e naquelas informações concretas que estão no texto. Tem menos espaço para isso que a gente faz no teatro de ação anterior e biografia, gênese da personagem lá para trás. É isso. É isso. E olha, eu conheço gente que perdeu personagem em novela porque vinha de teatro e chegou para o Uhum. diretor e falou assim: ah, então, eu construí o passado da minha personagem e no passado da minha personagem ela não agiria assim. Ah, Aí o diretor falou: olha, sinto muito, minha filha, então vai fazer teatro, porque aqui eu preciso que você haja assim, porque ah. porque é só o que está no texto que existe. Vamos lá para uma pergunta aqui. Amanda Coutinho. Você acha que existe algum erro que a maioria das pessoas comete no início de carreira? Existe, Amanda. Existe sim. A maioria, no começo de carreira, é muito ansioso. Quando você vai com muita ansiedade, você quer muito que dê certo, está sujeito a você cometer erros. A ansiedade, ela deixa a gente surdo, ela Uhum. deixa a gente pouco disponível, a gente endurece, a gente ouve menos, a gente joga menos e a gente se diverte menos. Então, o primeiro erro a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: estou ansioso? Isso não vai mudar a minha vida. Eu vou fazer um filme. Talvez não mude a minha vida, talvez seja só um filme, talvez seja só isso. Se eu espero menos, e se eu falo assim, é só um filme, é só uma cena que eu tenho que fazer bem feito nesse filme, tá ótimo. Agora, se eu pensar assim, esse filme vai gerar tal coisa, talvez eu coloque muita força. Então, o erro é ansiedade e colocar força demais. Num trabalho que a TV pede que a gente seja fluido, pede que a gente respire, a TV pede que eu entregue os meus olhos e os meus pensamentos para o espectador. Se eu estou duro, eu não respiro, meu olhar endurece e eu não consegue ver quem é aquela pessoa. Não tem espaço para ela. Que bonito isso que você falou. Não tem espaço para ela. Achei bonito. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui da Ava. Ela está perguntando se existe alguma diferença na preparação corporal entre a preparação para o teatro e para TV e cinema. Existe. Existe sim. Ava, quando a gente. Estou vendo você aqui, Ava. Quando a gente faz teatro, a gente faz uma preparação corporal muito mais expansiva, a gente tem muito mais espaço, né? A gente tem um palco para ser preenchido e tem a relação entre os personagens e a relação com o corpo, ela é muito mais expansiva. Quando você vai para a televisão, e depende da lente, né? Vamos imaginar que isso seja uma cena que nós estamos fazendo. Estou fazendo uma cena com você. Tem uma câmera em mim e uma câmera em você. Nós estamos em close aqui, é close mesmo, não é nem plano americano. Né? Eu estou vendo você aqui, eu não consigo nem ver a cor da sua roupa, então é plano fechado. É, o corpo está muito mais limitado. Então, a única coisa que eu tenho de possibilidade aí é em que joelho eu vou descansar, porque se eu descanso do lado direito, eu posso cobrir o ator que está aqui. Se eu descanso do lado esquerdo, eu posso talvez estar cobrindo alguma coisa aqui. Então, eu tenho que ter um pouco de consciência de como é que a câmera está cruzando. Então, às vezes, quando eu faço uma preparação para a TV ou para o cinema, a preparação é muito mais focada em alguma construção específica daquele personagem. Então, olha, é um personagem mais rude, é um personagem mais delicado, essa personagem é uma construção para me auxiliar a chegar no temperamento daquele personagem. Muito mais do que um corpo do teatro, que eu vejo o corpo todo. É claro que
alguns atores que fazem mais personagens, que são atores de construção de personagem, né? Quem constrói personagem? Você pega o Murilo Benício, ele é um cara que constrói personagem. Você pega o Marco Nanini, ele é um cara que constrói personagem. Um Alexandre Nero, ele é um cara que constrói personagem. Eles constroem personagens muito em função do corpo, mas muitos atores não. Eles estão só, eles não constroem dessa forma. Eles não constroem tipos. Né? Então vai depender muito da linguagem do filme ou da linguagem da novela. E às vezes a linguagem vai pedir que você seja o mais naturalista possível. Muito bem. Tem o Lucas está perguntando o que seria essencial para começar a fazer TV ou cinema. Olha, Lucas, eu não sei quantos anos você tem. Ele deve ter uns 17. Aquela. Eu acho que o Lucas tem uns 17. Acho. Então, olha, a primeira coisa, 16 ele tem. essencial, que você tenha um bom repertório. Essencial, bom repertório. Cuidado, vocês que têm 16, 17 anos. Cuidado com o repertório de vocês. É inadmissível que alguém que queira ser um ator, que queira ser um artista, não assista filme, não assista série, não leia dramaturgia, não ouça boa música. Você pode ouvir música ruim também, tá? Para se divertir. Não tem problema. Mas ouça música boa, tenha repertório, saiba falar português bem. Então, esse é o essencial. Porque é isso que vai te manter em pé durante a tua vida. Você pode dar sorte de começar a fazer teatro, fazer cinema, fazer televisão, pelo seu tipo, como você fotografa, mas se você não tiver algo que te sustente, você não vai conseguir ficar. O que é algo que te sustente? Alguma coisa que seja muito interessante em você, que não seja só seu aspecto físico. Então, cuidado, não estou falando para o Lucas agora, para qualquer um que seja muito jovem. Cuidado com a vaidade e cuidado para não ser raso demais. Agora, vá fazer uma boa formação. Né? Muitos de vocês estão na escola, estão fazendo a Escola Nacional de Teatro, estão fazendo cursos, estão correndo atrás de conhecimento. Esse é o caminho. Façam teatro. Façam curtas que os amigos vão convidar vocês para fazerem. Se experimentem fazendo monólogos no celular. Gerem bom material de conteúdo que eu possa olhar, né? Qualquer um possa olhar e falar, nossa, que legal, como essa pessoa é interessante. Muita coisa, viu, Lucas, para você começar tudo isso. Eu acho que só reforça muito do que a gente fala na NT, e é bom para eles escutarem alguém diferente de nós, diretores e professores, falando, que é tudo isso, porque às vezes é aquela coisa, santo de casa não faz milagre, mas Emílios de repente fazem milagre. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. O Gabriel pergunta como se sair bem em um teste para a TV. Gabriel, a gente nunca sabe se a gente vai sair bem ou não, tá? Então, o primeiro ponto, isso eu vi, mudou minha vida uma vez, que eu fiz um curso uma vez com uma preparadora de atores de Hollywood. Hoje ela mora em Praga, dirige a Escola de Cinema de Praga. Mas ela foi preparadora dos grandes atores de Hollywood da década de 90, de 80, pessoa incrível. Ela falou, olha, conselho para um bom teste. Se sinta feliz que você vai fazer o teste. Fique feliz com o teste. O que vier do teste é lucro. Se você entrar no teste e se divertir, você fez metade do caminho. Tá? Então, o conselho que eu te dou é esteja muito seguro do que você está fazendo, ou seja, segurança no texto, deixe seus ouvidos ligados, porque a primeira tendência quando a gente vai fazer um teste é muito cruel. Olha o nome, teste, chama teste. É muito cruel. Quando a gente entra num teste, a primeira coisa que faz é desliga. Então, às vezes, o diretor está dando uma recomendação, olha, não é por aí, vamos por aqui, você não está ouvindo. Às vezes, tudo que ele está querendo ver no teu teste é a tua capacidade de adaptação e de ser dirigido. Às vezes, ele já percebeu que você não vai chegar na emoção que ele precisa,
mas ele quer saber se você é maleável, se ele consegue te dirigir. Você pode fazer um teste horroroso, mas se o diretor perceber que você tem potencial para ser dirigido, talvez você seja aprovado. E saia do teste com a certeza de que você deu o seu melhor, porque não vai depender de você, vai depender de muitos outros fatores. Vai depender de não ter uma outra pessoa que fez um teste melhor, ou de não ser, provavelmente, na hora de compor uma família, alguém pode falar, olha, ele foi muito bem, mas não combina com essa família, olha, não seria filho dessas duas pessoas aqui. Então, vai depender do núcleo que essa pessoa vai estar, de temperamento, de ter um brilho, ou às vezes um tipo físico que estão buscando. Então, entra no teste sabendo que muito não está na sua mão. A única coisa que está na sua mão é seja divertido para você. Faça com prazer o que você está fazendo. Tem um autor que fala muito sobre essa questão do teste, que é o Harold Guskin, né? Que a Denise traduziu o livro dele. Ele fala muito sobre isso, que o que importa é você estar lá e você fazer, porque realmente não vai... Você não sabe, você nunca vai sair do teste sabendo se rolou, se não rolou. E o que importa é realmente você fazer o que você considera que ali é o melhor que você pode fazer, né? Exatamente. Esse livro chama Como Parar de Atuar, né? Isso. Para de atuar. Entra e exista. Exatamente. Exista. Emílio, a Vitória está perguntando se você acredita que tatuagens podem atrapalhar um ator na TV. Às vezes pode sim, Vitória. Eu tenho uma sobrinha agora, eu tenho uma sobrinha que acabou de entrar, começou a fazer, minha afilhada, começou a fazer teatro e ela está bem tatuada. E eu dei um conselho para ela, eu falei, olha, se você quiser fazer alguns personagens na TV, para de se tatuar, principalmente em áreas muito visíveis. Às vezes, para uma produção, a produção pode determinar, escolher um ator para cinema e para televisão que tenha menos tatuagem. Porque é um trabalho de época, ou porque aquelas tatuagens não são compatíveis com a natureza daquela personagem. E também porque vai dar trabalho ficar pagando todo dia. Uma das coisas, por exemplo, que algumas produções fazem, eu conheço vários atores globais aí, que eu vejo os homens, né? Porque eu fico no camarim dos homens, então você vê os homens trocando de roupa, muito mais que as mulheres, né? As mulheres devem ter também. Mas eu vejo muitos homens muito tatuados e a primeira coisa que algumas produções fazem é entregam a maquininha para apagar a tatuagem para a pessoa se vira. Você apaga as suas tatuagens, né? Nem é função do maquiador fazer isso, não. Porque é uma escolha do ator, né? E para novela de época, você imagina todos os dias você tem que apagar? Então, às vezes, você é obrigado até chegar no set mais cedo para fazer isso. Se você tem muitas tatuagens e se você vai ter que apagá-las, o que é apagar? É uma maquininha com tinta cor da pele que vai cobrir a sua pele. Você imagina fazer isso todos os dias? Então, eu acho que a tatuagem é bacana, não tenho nenhum problema com tatuagem, mas você tem que pensar em que área do seu corpo que você vai fazer, se você quer realmente fazer bastante cinema e televisão. Em alguns casos, até a tatuagem pode ser um motivo de você arrumar um trabalho, como de repente numa propaganda. Precisam de uma pessoa tatuada. Aí ela pode ser um motivo para você conseguir. Mas é muito Mas específico, né? é muito específico, exatamente. Se você for pensar que a maior parte dos trabalhos, a ideia é na não tatuagem, aí já atrapalha mais, né? Eu não tenho nenhuma tatuagem. E um maquiador da Globo uma vez falou assim, nossa, que sonho! Sonho! Você não tem nenhuma! Que maravilha! Eles ficam super felizes. Ó, tem mais uma pergunta aqui. A Melissa perguntou se você acha importante ter uma segunda profissão mesmo querendo ser ator. Acho. Muito importante. Sabe por quê? Vai te livrar de muita angústia. Porque a carreira do ator, ela não é uma carreira que está tão no nosso controle assim.
ela pode dar muito certo, mas pode ser que ela não dê. Você precisa ter para onde correr. Vai chegar um momento, não sei quantos anos você tem, mas vai chegar um momento que talvez você queira um pouco mais de estabilidade, que você queira algumas coisas que talvez o trabalho de ator naquele momento não esteja te dando. Então você vai precisar negociar com você. Eu vou trabalhar um pouco aqui, surgiu um projeto legal, eu corro para cá e faço o meu projeto legal como ator. Não está dando certo como ator, eu vou fazer outra coisa. Muitos atores têm uma segunda profissão. Olha, uma vez eu estava conversando, Ari Fontoura, que é consagrado, ele está com 85 anos. Ele me falou assim: eu sou advogado. Se precisar, eu posso advogar. Você acha que o cara vai precisar advogar na vida? Não. Não vai. Mas é importante te dar uma segurança. Eu brinco que evita da gente, eu sempre falo isso, evita da gente ficar fazendo cabeção. Né? O que é fazer cabeção? Putz, você tem que pegar um trabalho que não é exatamente um trabalho como ator, que eu não estou querendo fazer, mas eu vou precisar fazer por causa da grana. Se eu trabalho de ator, ele tem que me realizar. Então, se é para ganhar grana, eu posso ganhar fazendo bolo para fora, fazendo outras coisas. Se é só pela grana, né? Uhum. A Carol fez uma pergunta aqui, eu tenho uma resposta para ela, mas eu vou fazer para você. Se você não tem outra profissão, tipo, não quer e não é feliz em nenhuma outra coisa. Eu faço consultoria. Eu faço consultoria para grandes bancos, grandes empresas, grandes agências. Durante um momento da minha vida, essa profissão me deu muito dinheiro. Um dinheiro que, se eu ganhasse agora como ator, eu ficaria felicíssimo, porque me deu dinheiro alto. E eu fiquei muito em crise. Quando, por volta dos 40 anos, eu falei: eu preciso tirar o pé das minhas consultorias, não me fascinar tanto com o dinheiro que eu estou ganhando com ela, e ganhar menos, reduzir meus gastos para ficar mais ator e menos consultor. Neste momento de pandemia, neste momento que a gente não sabe quando os sets vão abrir, quando é que os estúdios vão abrir, quando é que vai começar a ter trabalho, provavelmente daqui a pouco eu vou começar a me mexer como consultor e falar: olha, estou disponível para um projeto como consultor. Então, é preciso, é bom, é saudável, ajuda a gente a se manter com uma dignidade, né? A Carol, ela perguntou aqui no caso se ela não tem. Eu entendi, porque eu conheço a Carol. A gente conhece esses alunos e ex-alunos, a gente sabe o que eles estão querendo dizer. Então, assim, só para dar um alento para a Carol. Eu acho assim, Carol, se você não tem uma perspectiva de querer fazer realmente nada diferente do teatro, você tem que ter consciência de que você tem que se jogar 100% e correr muito atrás, porque o teatro não, ou a televisão ou o cinema nunca vai bater na tua porta se você não fizer essa primeira parte de correr muito atrás. Então, se você realmente acha que você não tem que fazer nenhuma outra coisa da sua vida que não seja atuar ou estar nessa área, você precisa conhecer pessoas, você precisa frequentar lugares, você precisa fazer cursos com pessoas diferentes que possam te abrir possibilidades. É isso que eu tenho para dizer para Carol. Mas eu acho que, então eu entendi um pouquinho o que a Carol também quer dizer. Carol, no meu caso, eu gosto de ser ator. Eu não gosto de dirigir. Por exemplo, eu não sou diretor, eu falo: vou montar um espetáculo. Não é que eu não gosto, eu ainda não me experimentei dirigindo e, por enquanto, eu tenho mais vontade de ser dirigido do que de dirigir alguém. Eu gosto de dar aula, isso eu gosto. No teu caso, você quer estar no teatro, você quer ser atriz, ótimo. Descubra outra coisa que você consiga fazer dentro do teatro também. Sei lá, figurino, cenário, assistente de produção, preparação corporal, assessoria de imprensa para teatro. Descubra dentro do próprio teatro um segundo braço que te coloque dentro e que te possibilite estar junto com as pessoas, nem sempre como atriz, às vezes numa outra função. Isso pode te dar muito prazer também. Muito boa a sua dica. Jéssica pergunta aqui, ó, tem alguma indicação de livros que você acha que façam diferença na sua visão como artista?
Muitos, muitos. Eu acho que hoje você tem muitos livros de teatro, você tem muitas coisas boas sendo lançadas. Depende do teu foco. Eu acho que, primeira coisa, tem que ler dramaturgia. Ler. Ler Shakespeare, ler Chekhov, ler Nelson Rodrigues, ler os dramaturgos. Depois, entender um pouco de teoria de teatro. Você tem hoje grandes livros de teoria sendo lançados. Esse que a Renata, que a Andrea falou, que a Denise traduziu, que é Como Parar de Atuar, por exemplo, é um. Saiu recentemente vários livros sobre análise ativa, que é um tema super importante, que é da última fase do Stanislavski. Normalmente a gente lê o Stanislavski no começo. E no começo, sinceramente, todos aqueles 3 livros do começo, não ajuda muito, porque ali é o começo do trabalho dele. O que vai interessar do Stanislavski é o final da vida dele, é quando ele trabalha na análise ativa. Agora, análise ativa, talvez para você ler e entender, você vai precisar fazer um curso de análise ativa junto. Tem muita gente em São Paulo dando curso. Michael Chekhov, que é um russo também, que chegou a ser ator do Stanislavski, que pegou a teoria do Stanislavski e trouxe para um outro método. Ele está começando a ser conhecido no Brasil. Acho que já tem um livro que foi traduzido, mas se você lê em inglês, tem vários livros em inglês sobre o Chekhov, Michael Chekhov. Leia os métodos americanos. Stella Adams foi uma discípula do Stanislavski, assim como o Michael Chekhov, e eles seguiram vertentes diferentes. Ela foi para os Estados Unidos e criou o método que originou os grandes atores de Hollywood. Você tem disponível para ler também coisas. Então, tem muita coisa. Eu sempre acho que a leitura ela é boa quando eu estou praticando alguma coisa ali. Então, assim, eu estou agora, sei lá, vocês estão estudando realismo aí na escola de teatro. Então, vamos ver quais são os métodos. Pergunta para o professor de vocês, o que eu devo ler agora sobre uma interpretação mais realista? Leia junto com a prática, que aí fica mais gostoso de fixar a leitura. Mas leiam muito teatro. Muito bem. O Rodrigo Costa perguntou qual é o maior desafio do ator moderno? Eu acho que esses desafios estão mudando, né? Não dá para falar o maior desafio, né? Os desafios estão mudando muito. A gente está vendo um desafio muito grande agora, que a gente não sabe o que vai acontecer. Vocês conseguem imaginar quando é que um teatro vai abrir? Quando é que vai poder sentar uma pessoa do lado da outra? A gente não sabe. Ou quando vai poder ter 70 pessoas num set filmando? Quando é que vai poder ter um beijo, uma cena de sexo? A gente não sabe. Então, aqui nós temos um desafio, mas então tem muitos desafios. Talvez o maior desafio é como o ator pode construir uma carreira num momento que é tão líquido, né? É um momento que tudo é tão líquido, tudo se dissolve, né? Você já não existe mais grandes contratos, não tem segurança que você vai fazer um trabalho, não tem segurança que você vai fazer o próximo. Como é que você escreve a sua carreira daqui para frente? Como é que eu vou poder olhar para uma atriz? Quando vai surgir uma próxima Fernanda Montenegro, né? Como é que eu construo essa carreira? Então, essa carreira ela vai ter que ser construída hoje paralelo. Eu vou ter que fazer muito teatro, eu vou ter que fazer as séries nas plataformas de streaming, fazer televisão, saber lidar com as mídias sociais e, ao mesmo tempo, defender, né, agora no Brasil, nesse momento, defender o quanto a nossa carreira é importante, o quanto não é supérfluo ser ator, né? E esquece a história do ator de capa de revista, do ator com a conta milionária no Instagram. Isso é ilusão. A gente vai ter que construir nossa carreira trabalhando com todas as linguagens ao mesmo tempo. Muito bem. A Maria Amanda perguntou qual dica você dá para quem quer trabalhar em filmes e séries fora do país.
Amanda, você tem que falar muito bem o idioma. Pode ser o espanhol ou o inglês, né? Tem muita coisa sendo produzida. Detalhe, a Globo está produzindo agora a primeira série totalmente em inglês, produzido que é sobre a Ana de Luxemburgo, né? É sobre um período do nazismo. Está fazendo a Sophie Charlotte, que é alemã. Ela nasceu na Alemanha e ela fala fluentemente. Então, você tem que falar fluentemente um idioma. Segundo, você tem que olhar para você e se perguntar, com todo carinho para você, como é que você fotografa? Você tem cara do quê? Você tem cara de latino-americana? Você poderia fotografar uma estrangeira? Por quê? Eu estou te dizendo isso, para você não sofrer. A gente, nós somos, para um americano, nós somos latinos, né? Dificilmente um brasileiro vai conseguir um personagem numa série americana, por exemplo, uma produção americana, como um nativo. Né? Então a gente tem que estar consciente que a gente vai fazer o latino, né? O empregado, o cara que veio o estrangeiro, Traficante. é, E é e, real mesmo. e real, e ficar bem com isso, né? Você tem desbravadores, né? Você tem o Wagner Moura lá fora abrindo esse mercado, você tem a sobrinha da Sônia Braga, Alice É Braga isso. fazendo isso, você tem algumas pessoas, e outras pessoas que eu nem consigo lembrar o nome agora, mas olha para você e fala assim, bom, eu tenho possibilidade nesse mercado. Eu, hoje, eu tenho muito interesse pelo mercado argentino e muito interesse pelo mercado espanhol. Muito interesse. Eu acho que eles estão muito mais perto da gente do que os americanos. Então, é muito legal que você fale outras línguas. E saiba também que vai ser produzido, tá? No Brasil. Né? Olha a Globo produzindo aí uma série inteira em inglês. Inglês, eles precisavam de atores que falavam inglês, francês, alemão e russo. Então, se você fala outras línguas, isso é um super diferencial para o teu trabalho. Fale, coloque isso no seu currículo. Grave vídeos falando. Faça monólogos em outras línguas. Isso te ajuda. É um Tem diferencial. uma história do Ricardo Darín muito interessante de quando ele deu um chega pra lá nos americanos. Não sei se você já viu. Sim, pelo Tarantino. Ele foi chamado pelo Tarantino para fazer um filme. Ele falou: não, não quero, vou fazer filme aqui. Eu vou ser traficante aí? Exatamente. O Ah, cara, assim, ele tava fazendo teatro, ele faz os filmes dele na Argentina, um puta sucesso. Ele falou: eu não vou parar toda a minha vida e ir lá nos Estados Unidos fazer um traficante só porque eu tenho cara de latino. Eu achei o exatamente. máximo, mas Exatamente. vamos lá. A Letícia perguntou como encontrar testes para fazer esses curtas universitários e se precisa de DRT para isso. Para curto universitário, não. Quem perguntou? Desculpa, eu esqueci o nome. Letícia. Letícia. Para curta, não. Olha, onde você acha? No Facebook, por exemplo. Você procura as escolas de cinema perto de você, ou eu lembro que tem grupos assim, atores, esse é um nome que existe, tá? Atores para curtas metragens, é um grupo do Facebook. Você vai achar ali e sempre posta um teste. Agora, para séries, para TV, para plataforma de streaming, vão precisar de DRT. E aí o DRT você vai ter quando você terminar o seu curso. Isso é importante, porque se você for fazer alguma coisa sem DRT, ou você não vai poder ter fala, na Globo você não pode ter fala, ou você vai ser considerado não ator, né? Um amador. É isso aí. Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui da Melissa com relação a como funciona, né, no cinema ou na novela, a questão dos cortes e pinturas de cabelo. Tipo, como é que é isso? Depois que você fechou o contrato, não pode mais mexer no cabelo? Não pode mais mudar. Em alguns lugares, até no momento que você faz o teste, você assina um documento dizendo que você não vai mexer mais no seu visual. E aí você fica preso naquele visual até o momento que vai sair a resposta. Você tem que entrar em contato e dizer o seguinte: olha, já saiu a resposta? Foi aprovado? Posso cortar o cabelo ou fazer a barba? Eu citar o exemplo de um homem. Né? Quando eu termino um trabalho,
eu deixo a barba crescer e corto e deixo o cabelo mais comprido. E fico um tempo com a barba maior e o cabelo maior. Isso me possibilita, no momento que eu for aprovado para alguma coisa, fazerem o que quiser comigo. Né? Corta a barba, tira a barba, deixa bigode, vamos mexer um pouquinho na sua barba, corta cabelo, esse cabelo tá legal. Então, para a mulher, isso eu acho que vale da mesma forma. A mulher muda muito o cabelo. Pensa que algumas cores que você coloca no seu cabelo, se você faz muito teste, podem te limitar. Por exemplo, para um teste de publicidade, se você está com o cabelo loiro, depende da cor do seu loiro, talvez não te chamem para o teste, talvez prefira uma loira natural, porque é específico para publicidade. Voltando à sua pergunta, Letícia, quando você é aprovada num projeto, você vai ter uma pessoa, um cabeleireiro, um visagista, que vai mexer no seu visual. Você pode até dar um palpite. Você pode até dizer, olha, eu fico bem assim, mas se ele falar, não, o diretor não quer assim, quem vai aprovar o seu cabelo é o diretor. Ele vai mexer. Se ele colocou uma cor, ou se ele colocou um corte, ele vai manter a continuidade dessa cor e deste corte até o final do trabalho. Então, a tua cara não vai ser mais tua enquanto você não terminar esse trabalho. Tem uma pergunta aqui da Beatriz que eu gostaria de responder, porque acho que tem muito a ver com a minha área da pedagogia do teatro, e aí você pode complementar. A Beatriz pergunta se o lugar onde você tirou o DRT importa. Por exemplo, se eu tirei num curso técnico e uma outra pessoa tirou na faculdade. Não. Assim, o DRT em si, ele é o mesmo, né? Ele é expedido pelo Ministério do Trabalho. Então, você pode tirar ele ou via um curso técnico, ou na faculdade você recebe o diploma e depois você tira o registro. O curso técnico também, você recebe um diploma de curso de nível médio e daí você tira o DRT. Então, quando você vai conseguir um trabalho, ninguém vai te perguntar se você tirou o DRT numa escola técnica ou numa faculdade. O DRT é o mesmo. Agora, o que faz muita diferença é a qualidade do curso que você está fazendo. Né? É isso que tem que escolher. Pode exatamente isso. É exatamente isso. É exatamente isso. É claro que e também não é só o local que você faz, é o mergulho que você fez na sua formação, né? Você é muito responsável pela sua formação. Como é que você mergulha? Que mergulho? Qual a qualidade do teu mergulho naquela escola, né? É isso que a André falou. Você tira, uma vez que você tem um número do TRT, você tem um documento que diz: olha, eu sou o profissional. Mas o que vai provar que você é profissional mesmo é a qualidade da tua entrega no teste. Se você vai ser aprovado pelo teste, não porque você fez uma universidade ou porque você fez uma escola técnica. Você vai ser aprovado num teste porque você fez o teste, o melhor teste para aquele personagem. É isso aí. Tem uma pergunta aqui. A gente está quase, tem 10 minutinhos ainda, então vamos encaminhando um pouco. Mas tem uma pergunta aqui do Matheus. Quais agências que você indicaria para atores que pretendem seguir na carreira no audiovisual? Matheus, eu não sei te responder isso. Primeiro, eu não sei se você está em São Paulo. Segundo, assim, eu não estou mais em agência. Eu tenho um agente, que é diferente, né? Agente é um cara que ele tem um portfólio muito menor de atores. São atores que estão num nível diferente. Ou promessas, né? Ele pode também pegar alguém jovem. E ele trabalha só com essas pessoas. Eu estou num modelo muito mais americano, né? A gente ainda está longe desse modelo americano, tá? Mas eu estou nesse modelo mais, né, um cara que tem ali seus 30 pessoas, 40 no máximo, e trabalha cada um deles. Mas tem boas agências. O que eu te diria? Se a agência virar para você e falar assim, teu material não tá bom, não. Você vai fazer material com o fotógrafo tal aqui. Aí o fotógrafo tal custa R$1.000. Você vai precisar fazer um curso aqui nosso, que a gente que dá esse curso aqui para você, que custa mais tanto. Sai fora dessa agência. Se você tem um bom material para começar, e a agência aceita teu material e começa a te chamar para trabalhos, ela está funcionando. É uma boa agência. Eu conheço algumas aqui em São Paulo, sim. Eu acho que a Armando Casting é boa, Nossa Senhora do Casting é boa,
Princípio do Talento é uma boa agência. Não consigo te dizer outros, porque faz tempo que eu saí das agências, né? E também não fique em muitas, não. Fique em uma ou duas. Uhum. Não é legal também que se você está espalhado com material em muitos lugares. Escolha uma ou duas que trabalhem em você de uma forma mais honesta. A Roberta, ela falou que ela é da ACCV, Associação Cultural Cidade Viva, e que eles têm um curso lá, uma turma de artes cênicas, e ela gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para esse pessoal que está estudando cênicas. Oi, Roberta. Oi, ACCV. Eu, eu já estava combinado com o Wilson que eu iria para Mossoró dar um curso para vocês esse ano. Agora não sei quando vai ser possível, né? Quando que a gente vai voltar a uma normalidade, poder pegar avião, essas coisas, mas estou ansioso para conhecer vocês. Acho que o Wilson faz um trabalho incrível na região de Mossoró. A mensagem que eu diria para vocês é: acreditem que a arte transforma. Ela transforma primeiro vocês. A arte transforma primeiro cada um. Ela salva vocês de muitas coisas, de muitos perigos do mundo, de muitas ilusões do mundo. Por que que ela salva? Não é porque estou falando uma coisa metafísica. Porque ela te obriga a olhar para dentro, olhar para as tuas deficiências, olhar para as tuas qualidades, olhar para o que você tem de melhor. O Emílio travou só para mim ou fui eu que travei para vocês? Alguém pode me dizer no chat? Olá, olá.